Olá, seja bem-vindos e bem-vinda ao programa Destrave o Raciocínio Lógico e a Inteligência Matemática, aprendendo e ensinando tudo de esfera do zero, tornando-se uma referência como professor ou professora de matemática. O tema de hoje do nosso episódio é vergonha de admitir que não domina certos conteúdos de matemática. Descubra como virar o jogo na esfera. Eu sou Gisélia Eirado, mestra em Educação Matemática, e hoje nós vamos discutir esse tema. Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar que vai precisar ensinar um conteúdo de matemática que nunca dominou direito? Se for esfera, então piora, não é? Pois é, aqui eu vou mostrar para você que eu sei exatamente como é essa ansiedade antes de dar uma aula, principalmente daqueles temas que a gente considera temidos. E isso todos nós sentimos. Fica aqui até o final deste vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Até lá! Por exemplo, é claro que muitas vezes você entra numa sala de aula, encara uma turma de ensino médio e sente aquela insegurança, principalmente se é a primeira vez que você vai dar aula desse conteúdo. E muitas vezes você ainda nem entendeu muito bem o conteúdo de esfera, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo. Mas eu, como professora de matemática, como você, também sei o que é isso, porque passei por essa situação diversas vezes. Todo mundo passa. E eu compreendo perfeitamente você. Então, é muito interessante que esse friozinho que a gente sente na barriga, esse desconforto, ele com o tempo ele vai passando. E às vezes esse friozinho está justamente ligado porque nós ficamos receosos de um aluno fazer uma pergunta e nós não termos a segurança para responder ou até o conhecimento e a vivência. Então é por isso que eu estou trazendo esse vídeo para conversar aqui com você. E é óbvio que muitas vezes nós falhamos, todos falham, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente sente vergonha de admitir para os colegas e alunos que não dominava muito bem certos conteúdos, principalmente esfera, quando chegam nas fórmulas de volume e área. Pois é, mas aqui nós vamos conversar um pouquinho com você para desfazer esse desconforto e esse mal-estar que você sente, e não só você. Muitas vezes a gente vai dar aula e a gente não está muito bem, problemas particulares, noites mal dormidas, provas e muitas provas para corrigir, muitas notas para lançar, e isso às vezes nos tira a concentração, não é? Nos tira o foco, porque a gente fica um pouco dispersa. E aí você entra na sala de aula e tem aquele medo, aquele frio na barriga, aquele desconforto. Isso todos nós, professores, passamos por isso. Você sente aquela insegurança, né? E medo de perguntas inesperadas dos alunos. Mas nós podemos aprender a controlar isso através de estudos ou até se atualizando ou mesmo aprendendo aquele conteúdo que você não aprendeu na faculdade, né? A faculdade nem sempre, às vezes, cobre todas as nossas deficiências de formação. Então, nós precisamos estar estudando para dominar os conteúdos que não foram entendidos. E isso eu entendo perfeitamente, porque eu dei aula há 40 anos em universidades e também no ensino básico, e muitas vezes eu me deparava com alguns conteúdos que eu precisava ter estudado e estar ali segura, e às vezes eu sentia esse desconforto que você está sentindo. Normal.
sem problema. Então, o fato de você sentir isso não é um problema só seu, ele é um problema coletivo que acomete vários professores. Para cada um de nós age de uma forma. Você não está sozinho. Muitos professores passam por isso, mas quase ninguém fala, todo mundo engole. Então é comum o professor dizer: Ih, será que hoje vão perceber que eu não sei tudo, que eu não estou seguro? E se me perguntarem sobre alguma coisa de esfera, o que eu vou responder? Essas são inseguranças que nos acometem, mas faz parte. Não é que você seja ruim, é que faz parte. Nós, a cada aula que nós damos, nós aprendemos mais, nós nos tornamos mais seguros. Então, agora imagine, por exemplo, dar aquela aula de matemática, inclusive sobre esfera, com total segurança. Não sentir essa ansiedade, mas sentir prazer e orgulho de ensinar. Imaginou? Olha que legal. É possível? Sim, é possível. Por exemplo, é você sentir aquela sensação gostosa de se reconhecer e ser reconhecido, essa sensação gostosa de ser reconhecido pelos outros colegas e alunos e também você se reconhecer como competente, que você tem habilidade, você se admirar, porque nós precisamos nos admirar para poder sermos bons professores. E numa carreira de formação de professores, trabalhei muito com formação de professores de matemática, eu vi muitos alunos meus, que hoje são professores, superarem a insegurança. Principalmente, fazia com eles muitos seminários em sala de aula, eu fazia o sorteio dos temas e eles tinham que preparar a aula. E durante a aula, eu dizia para eles: vão com calma, respire, eu vou dar todo o apoio necessário que você precisar. Não tenha medo, eu estou aqui para apoiar. Então, a principal coisa que o professor precisa nesse momento é sentir que ele tem apoio, que ele está apoiado, que ninguém está ali para julgá-lo, para, eu cometi um erro horrível agora, e aí acha que ele vai perder o emprego por isso, mas que você possa sentir que o apoio é tudo, e principalmente no momento que você está precisando se atualizar, aprender mais sobre determinados temas que não foram discutidos, não foram ensinados na faculdade, ou até que você sentiu dificuldade para aprender. Então, esses temas é que eu estou falando para você que vai ser discutido aqui e que você vai se sentir amparado e apoiado para desenvolver esse tema, a aprender e se tornar um professor seguro, com confiança e se sentindo referência para o ensino da matemática. Talvez, falando exatamente do tema esfera de geometria espacial, você já tenha tentado aprender esfera antes e você pensa: comigo não funciona, eu já tentei e não consegui. Ora, isso é uma crença, mas isso é uma crença que você acredita e que você internalizou, mas ela não é definitiva, nenhuma crença é definitiva. Desde que você compreenda e vá trabalhar para retirar essa crença, você pode perfeitamente, com as suas habilidades e competência e inteligência, superar isso tudo. Por que você tem essa crença? Porque quando talvez você tenha submetido ao estudo da esfera, ela não tenha sido desenvolvida passo a passo, respeitando o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. E o que faltou não foi esforço, não foi inteligência, mas foi um método certo para você aprender, trabalhado sequencialmente, com movimento, buscando respeitar a sua maneira de raciocinar, a sua inteligência.
Então, isso é característica do método tradicional de ensino, que ele é falho para muitos, porque nunca foi feito para quem tem bloqueios. Os bloqueios, eles estão ligados muitas vezes à parte emocional e algum tipo de comportamento ou bullying ou falta de respeito que você sofreu no passado dentro da escola. Isso pode acontecer. Então, para ensinar esfera, você precisa de um método que seja dado passo a passo para que você possa entender o sequenciamento, a representação geométrica de uma esfera, os cortes feitos pelos planos que cortam a esfera, sendo perpendiculares ou não ao eixo da esfera, entender cada elemento da esfera. Então, existe um caminho pensado para professores como você, que já tentaram de tudo, mas precisam de um passo a passo prático, claro e acolhedor. Então, na minha trajetória, na minha jornada como professora, eu formei muitos professores de matemática, montei laboratórios e quando eu fazia as aulas, passo a passo, mostrando para os alunos como é que surgia a matemática, todos os conceitos, desenvolvendo habilidades e competências em vocês, os alunos hoje são professores de matemática que trabalham no mercado. Era feito de uma maneira que os alunos ficavam encantados. E muitas vezes eles diziam, mas por que todo mundo não ensina assim? Eu falei, não me faça pergunta difícil. Cada professor tem seu estilo e sua maneira de ensinar. O que eu estou ensinando aqui para você é porque eu tenho o meu jeito de ensinar e eu me preocupo com a abstração e a dificuldade que cada conteúdo matemático tem e como eu vou levar esse conteúdo para cada aluno, para cada futuro professor, né? Então, por exemplo, eu tive alunos que, quando entendiam os conceitos que eram dados, eles diziam: puxa, professora, adorei o seu método, agora eu consegui entender, agora eu tenho mais segurança para resolver. Principalmente porque as fórmulas não eram trazidas como coisas mágicas que saíram não sei de onde que tinham que ser decoradas, mas sendo trabalhadas passo a passo, mostrando todo o encadeamento lógico, desenvolvendo todas as sinapses, desenvolvendo toda a sua estrutura mental para poder trabalhar com o conteúdo. Assim, dentro desse contexto, trabalhando assim como professora, eu desenvolvi, sim, um método que eu chamo de matemática em movimento. Mas, primeiro, nós temos que mudar a nossa mentalidade diante do tema esfera. Então, por exemplo, diminuir a ansiedade matemática que você tem diante desse tema. Alguns professores mesmo, alguns estudantes de matemática, eles têm certa ansiedade diante de determinados temas de matemática, porque eles não conseguiram entender perfeitamente, não conseguiram aprender, ou então não foram submetidos a esse conteúdo. Porque eu vi alguns alunos dizerem assim: poxa, professor, eu fui arranjar um emprego numa escola para dar aula e a diretora virou para mim e falou assim: olha, tem uma turma de terceiro ano aí te esperando. Eu estou sem professor de matemática, mas eles precisam aprender geometria espacial, inclusive esfera, mas não tem ninguém aqui para dar. E o professor disse assim: mas eu não sei da aula de geometria espacial. Ela falou: então você não pode trabalhar na minha escola. E eu te chamava a atenção para os alunos para isso, a necessidade de aprender os conteúdos, não fugir dos conteúdos, mas encará-los, né? Buscando sempre uma metodologia para ensiná-los, porque muitas vezes
Esse conteúdo é que vai te dar emprego, porque nem todo mundo domina bem geometria, principalmente conteúdo de esfera. Por isso, eu estou dizendo para você, vamos desmistificar esse sentimento que você tem, esse bloqueio que você tem em relação a esses temas que são temidos na matemática. Então, eu te convido para comentar aqui embaixo. Me conta aqui, qual conteúdo de matemática mais te deixa ansioso ou ansiosa? Sugiro que você possa compartilhar com outros professores que sentem que têm o mesmo sentimento que você, seus colegas de escola, que vocês conversam entre si, dizem, cara, aquele conteúdo para eu dar aula me deixa muito ansioso, muito ansiosa, muito estressado, muito estressada. Eu não consigo dar aula daquilo. Mas o que eu quero dizer aqui para você, importante, é que você não precisa mais sentir vergonha ou essa ansiedade em matemática. Com o método certo, você pode dominar qualquer conteúdo, inclusive esfera, e ser referência na sua escola. Próximo vídeo, eu vou te mostrar como o primeiro desbloqueio pode mudar toda a sua carreira como professor ou professora, não perca. Claro, aqui está uma sugestão completa para você não fugir mais desse conteúdo esfera. E eu quero mostrar para você aqui um pequeno vídeo em movimento gerando uma esfera. Então, eu acabei de mostrar para você como se gera uma esfera. Pegue um eixo de rotação, o eixo central da esfera, um semicírculo e gire esse semicírculo em torno desse eixo. E paulatinamente você vai ver a esfera sendo gerada com movimento, você visualizando com cor, passo a passo, respeitando a construção do seu raciocínio lógico, respeitando e construindo os esquemas mentais e aumentando a sua inteligência, partindo do simples ao mais complexo. É assim que eu trabalho. E essa demonstração foi para você ver exatamente como se trabalha com movimento e visualização. Até lá, até o próximo vídeo. Fica aqui até o final e até o próximo vídeo.